Boa noite, Rodolfo. Então vamos começando aqui passar o nosso orçamento da área de serviço, certo? Então a gente fez um projetozinho aqui para poder se situar, né? Da cozinha para trás. Então tá aqui cozinha, banheiro, área de serviço. Então aqui é mais uma indicação só para mostrar como que ficou a instalação depois da adequação da caixa de gordura, certo? Ó, tá aqui a pia. Ela vem e joga na caixa de gordura, e na caixa de gordura se interliga na instalação. Essa parte é ok. Aí o primeiro ponto, Rodolfo, seria a questão da cisterna, certo? Esse pontilhado em vermelho que eu marquei aqui. A cisterna hoje, as dimensões internas dela, a gente mediu, ela tem 1,50 por 1,90 por 1,20 de altura, certo? Então a capacidade dela, teoricamente, se ela tivesse ok, né? Como a gente sabe que ela está com aquele problema lá, teoricamente a capacidade dela seria 3.420 mil litros. Só que dessa altura de 1,20, ela enche, ela até enche até em cima, mas aí ela, quando chega na altura de 40 centímetros do piso até o nível d'água, ela estabiliza. Então, mais da metade da capacidade dela não está sendo usada. Aí daí eu acho que você vai ter a mesma conclusão que eu, junto com o menino aqui, a gente analisou e viu que não valeria a pena a gente fazer isso aqui. Que era aquela nossa ideia inicial de colocar um tanque. Então, assim, primeiro pelo custo que você vai ter de demolir uma laje para colocar uma caixa. Então, um reservatório de 3.000 litros para você embutir nele um reservatório que só tem capacidade de 1.000. E o segundo ponto é justamente esse, pelo custo de fazer isso, e você vai perder mais de 1.500 litros. Então, a gente entende que, mas aí, para você entender, a gente fez a verificação. Se colocasse um tanque de 1.000 litros, qual é o diâmetro dele? Já passaria um tanque, 1.000 litros. Uma caixa d'água, muita gente usa. O indicado seria o tanque, mas muita gente usa também caixa. Também passa. Mas a partir de 2.000 litros, nenhuma caixa passa. O espaço que tem da cisterna não cabe. Então, esse caso aqui não seria indicado, teria que fazer uma demolição de uma das paredes, aumentar o buraco para caber uma caixa dessa. Diante disso, a gente já descartou aqui. Agora a gente entende. Valeria mais a pena a gente tentar, de alguma forma, achar alguma solução para reparar o problema dessa caixa, certo? Hoje eu não tenho essa solução para você para passar hoje. É até um pouco frustrante porque não tem como dizer agora, mas seria, eu indicaria a gente aqui, a gente conversou e tentar resolver. O ruim disso aqui é porque assim, o pessoal, por exemplo, eles estão dispostos, a gente tem uma nota, para dá para fazer isso, mas não tem como dar garantia. Mas ainda assim a gente pode tentar, não precisa ser agora. Você tem um ponto positivo que seria o quê? Você tem água todo dia, tem muitos locais aí que a água dia sim, dia não. Você tem a caixa lá em cima, querendo ou não. Querendo ou não, você tem 1.000 litros aí embaixo e 1.000 litros em cima, 2.000, certo? Então seria melhor tentar pensar em alguma forma de tentar recuperar essa caixa. Porque, querendo ou não, são 3.000 litros. Certo? Então a gente elimina essa questão de mexer nessa caixa. Coloquei a indicação aqui, mas não seria o caso. Então qual é o serviço começando de baixo para cima? Esse piso aqui, Rodolfo, o ideal mesmo era fazer um contrapiso, certo? Para poder aplicar a cerâmica, que você até pediu para a gente medir, certo? Devido ao nível do portão e devido ao custo do serviço e do material, a gente achou que ia encarecer muito, entendeu? Então, a gente iria na mesma linha aqui de aplicar por cima. Só que iria ter mais o custo o quê? De um pouco mais de argamassa, porque a gente iria regularizar a cerâmica na argamassa.
O piso aí tá bem irregular, já estava antes e agora está mais ainda por causa desses, né? Mas o piso já estava todo irregular, desnivelado, certo? Então, já elimina aqui a questão do contrapiso e ele vai por cima mesmo disso aqui, certo? Aqui teria que fazer uma adequação naquela grade, certo? Teria que subir mais ela para poder adequar. Nisso aqui, a gente sabe que aqui não tem uns furos, né? Para quando eu fecho. Quando eu fecho a grade do lado de fora, aqui tem uns furos para poder botar o cadeado. Então, esses furos já estão no nível. Se eu arrancar o portão e chumbar de novo, eu vou ter que fazer outros furos aqui. Esses furos vão se perder. Vai ficar um bocado de buraco aqui. Qual foi a nossa sugestão de hoje? Chama o cara do que mexe com o portão e eles cortam o portão em loco e solda ele mais para cima. Para poder o quê? Para poder livrar o piso que a grade já está raspando aqui embaixo. Aí a gente pensou, rapaz, não é o caso de arrancar o piso? Não tem como, Rodolfo, porque esse tubo aqui já está passando raspando no piso. Esse tubo aqui foi um esforço grande, mas claro, com segurança, uma queda boa, até mais. Mas a gente precisa subir a caixa e não teria condições de arrancar esse piso aqui para poder abaixar, certo? Então, solução, ok, passa o piso por cima. Segundo ponto aqui é as paredes. Realmente, essa parede, como você viu desde o início, seria o mesmo procedimento dessa aqui, né? Que tem 5,15 mais 2,69, certo? Descascar todinho até a altura de 2,90. Descascar todinho e fazer um novo reboco, certo? Descascar, chapiscar antes, né? Descascar, chapiscar, aplicar um novo reboco para ficar igual essa parede aqui que você já fez. Então teria essa dos fundos e a do L, né? Descontando aqui a casa do gás também que já foi feita, a parte de dentro, e descontando o vão da porta, certo? Esse aqui no meio tem um pilar, essa aqui é a caixa de inspeção, aqui tem um pilar, também esse pilar precisa ser descascado e requadrado, né? Fazer um novo reboco em volta dele. Aí nós temos o que? A cobertura. Qual era a nossa ideia, Rodolfo? Era aproveitar o mesmo madeiramento que está aí. Então aquela ideia nossa de subir, a gente também eliminou, porque isso aí ia ocorrer o quê? Quando fosse subir, o madeiramento não ia dar, teria que fazer uma parede de complemento do lado esquerdo e direito, porque se subir já pegava a parede da vizinha, você tem que fazer uma parede sua, e o diâmetro das linhas não ia dar. Então a gente disse, rapaz, vamos eliminar. Tá um pouco baixo, tá, mas é a única solução para não deixar a coisa mais custosa ainda. Então a ideia aqui era a gente deixa o mesmo madeiramento que tá, inclusive em ripas e caibros. Tira e só coloca. Qual é a vantagem disso aí? É que você já tem metade. A gente já tirou metade da área de serviço da cobertura. Porque a nossa ideia era fazer a revisão dessa área de cobertura aí. Era um item que nem estava incluso no nosso orçamento inicial, né? Tanto é que não tem no projeto e a gente só teve acesso a essa área aí, área de serviço, quando a gente foi iniciar a obra, né? Que foi que inclusive a gente não tinha nem a chave dessa área aí, né? Como você pode se lembrar. Então, assim, uma outra vantagem que você tem aí é porque a gente já tem metade do telhado já descoberto. Então, teria essa outra metade aí, que foi justamente as telhas que não foram aproveitadas. Certo? Aí vamos lá. Então, aí é que entra. Nós temos a nossa ideia era colocar a telha de Brasilite, certo? Pelo caso de ser mais resistente. E aí, como eu disse a você, eu tava com a ideia, eu tenho algumas telhas já para facilitar. Eu poderia dessas telhas aqui, para você ter ideia, eu tenho um espaço de 2,69.
A telha que a gente tem lá, ela tem 3,10. Então ela teria 1,15 por 3,10. O vão aí é de 5,15, né? Então cada telha tem 1,15. Nós teríamos lá 4 telhas, certo? Então já daria aí mais de 90% do telhado feito. Então estaria faltando apenas uma telha para completar isso aí todinho, certo? E ela ainda passaria um pouquinho para o lado de cá, ó. Então esse é o serviço da área de serviço, Rodolfo. O que é que a gente podia incluir aqui também? Não, na verdade já está aqui. O que poderia incluir é que na verdade nós não colocamos, foi que essa tubulação para você trazer um ponto de água para cá, certo? Essa parte aqui realmente eu passou pelo sentido, eu não incluí agora. Mas aí a gente pode ver se você tiver a intenção de colocar esse ponto agora também. É da pia. Se ele puder ficar externo ou se é necessidade de embutir, certo? Aí vamos lá. Aqui é a parte do a céu aberto, né? Então ela tem aqui, ó, a área de serviço e tem essa parte, Rodolfo, que ela fica a céu aberto. Aí tem a questão da casa de lixo, né? Então isso aqui foi eu fiz fiz a consulta com a Junara, né? E porque eu queria saber qual era a dimensão das casas da casa de lixo. Então isso aqui foi de acordo com o que ela recomendou. Então ela recomendou que fosse feito um espaço para 3 lixeiras. Essas lixeiras são padrão normatizadas. Aqui no desenho ela tá. Eu coloquei elas no tamanho, certo? Então o espaço interno ficaria com 2,20 por 1 metro, certo? Então é do jeito que está aqui. Aqui o que é previsto para uma casa de lixo, ela precisa ser revestida o piso, certo? Ela precisa ter o piso revestido e as paredes revestidas, certo? E em cima ser uma laje apenas de cobertura, tal qual uma casa de gás, a casa do gás lá. Pronto, seria aplicado o mesmo caso. E aqui a gente executaria um contrapisozinho de mais ou menos, aqui não seria 10, coloquei 10 aqui, mas seria 4 centímetros é o suficiente para ela ficar um pouquinho mais alta e nesse piso revestir também de uma cerâmica mais comercial mesmo, tipo C, só para. E eu previ também um ralo de lavagem aqui, né? Como é uma área que suja muito, para a pessoa entrar aqui, e esse ralo eu liguei nessa caixa de dispersão que já existe aqui, ó. Então esse tubo dá mais ou menos 2 metros, 2,20. A norma a indicação pede lá da Junara que essa casa fique fechada, né? Então aqui de início vocês teriam que prever depois alguma coisa, alguma portinha, seja de ferro, um gradeado, para fechar isso aqui. Isso aqui também não foi previsto agora, certo? Então, basicamente seria isso, certo? Revisando, eu não incluí esse ponto de água aqui, mas eu já coloquei o ponto de esgoto, porque eu entendi que como eu estava fazendo esses serviços aqui, e foi um pedido que você me pediu na época, então eu já deixei um ponto aqui. Agora o ponto de água eu não incluí. Se você quiser incluir nesse orçamento, aí você me fala que eu levanto a questão da adição de um ponto aqui, certo? Então qual é o escopo? Então é justamente isso. Descascar a alvenaria seria da casa de gás. Só voltando, a casa de gás a gente utilizaria esse canto aqui, né?
Então, onde tem a seta seria um canto de entrar, né? Pensei aqui, porque a gente aproveitaria a parede, né, o L, só construiria uma parede de 1,15 m aqui, para poder aproveitar, né, o L. Muito embora aqui essa parede tem que ser toda descascada, né? Essa parede aqui, ela tá igual a essa, mesmo jeito, então tem que descascar até em cima e fazer um novo reboco para poder receber a cerâmica. Por quê? Porque esse lado aqui precisa ser revestido, segundo as normas lá do pessoal, né? Da vigilância. Então eu previ isso aqui, ralo de lavar piso, essa área coberta, certo? Então a gente vem para o escopo, que seria, eu dividi o orçamento em duas partes, área de serviço e casa do gás. A área de serviço foi aquilo que eu passei, descascar as paredes de reboco. Realmente o reboco é um serviço que é um pouco custoso, tanto de mão de obra como de material, e não tem como fazer de outra forma, não tem como fugir. E é um custo considerável, realmente. A gente, que poderia fazer, mas então nós temos o reboco, temos o telhamento, que a nossa indicação seria telha de fibra cimento, a Brasilite. E aí nós temos a mão de obra, né, do revestimento do piso, que seria o mesmo piso lá da cozinha, né? A telha, quando a gente coloca ela, tem que fazer o chumbamento dela rodeando em todo o perímetro, né? Tem que chumbar ela, cortar a parede e chumbar. E aí depois a gente vem com a aplicação da manta fria, que é o encontro entre a parede e a telha. A gente passa a manta fria, o impermeabilizante, esse prime asfalto, né? E vem com a manta fria para poder vedar de qualquer goteira, infiltração, certo? Aí depois a gente dividiu por casa do gás. A casa do gás realmente, o que é que tem mais de serviço aqui? É uma laje realmente que ela tem 2,20, que ela tem que ser fechada, então é uma laje, tem para onde correr. Esse item, Rodolfo, eu ainda retirei algumas coisas dele da composição, como é uma laje, não é uma laje que vai receber peso, então aqui eu retirei a armadura dela de cima, então seria só as vigotas que já tem ferro, e eu tirei a tela, que o aço está muito caro, e reduziu aqui só nessa questão da laje, reduziu R$ 250, eu acho, e entre outros itens, e tentando reduzir. E aí a gente tem a alvenaria, justamente que é a casa do gás, o contrapiso, lá do piso, como eu expliquei, e os revestimentos, caixa sifonada, que é o ralo, e a ligação para lavar, né? Então o orçamento ficou em 5.750, dividindo dessa forma aqui. O que é que a gente poderia, em si, item não incluso, seria a cobertura, aí os revestimentos, né, que seriam o piso, que é igual, nesse caso aqui só se aplica realmente o revestimento do piso, né, e as telhas, argamassa, essas coisas. E, bom, o prazo de execução seria 1 semana, e seria isso. E sobre as telhas, o que é que nós temos? Hoje no mercado eu tenho. Então, qual era a minha proposta para você? Eu tenho de outra obra que eu não tenho previsão de usar agora. E eu tenho 4 telhas Brasilite, como eu te disse, de 3 metros por 1,15. O valor de mercado dela hoje, ela custa R$ 117,00 à vista e R$ 168,00 no cartão, certo? Esse valor já é valor para construtor. Eu fiz essa cotação lá na Madeireira Beira Rio. Vou mandar para você a cotação aí. Fica
O total de telhas que você precisa seriam 5. Dessas 5 eu tenho 4. Desse valor à vista, eu consigo fazer ela para você a R$ 90. E você me paga aí quando você puder. Se você tiver condições, Michel, daqui a 1 mês, 2 meses, até 3 meses, se você tiver não, a gente deixa. Se você tiver a intenção de fazer a cobertura, nós temos a intenção também de fazer esse serviço para você, né, da troca das telhas lá em cima. Então, a gente fornece aí esse material para você e dá um prazo aí do jeito que já para dar nossa contribuição aí nessa ajuda, que seriam quase R$ 500 aqui, né? Mais de R$ 500 de telha. Então eu tenho 4 telhas, você providenciaria mais uma, e aí eu dou um prazo aí para você de quando você puder acertar. Eu só gosto de deixar uma data para não deixar uma coisa muito solta, né? Mas aí, como eu tenho esse material lá, diferente da mão de obra. Se eu pudesse fazer isso com a mão de obra, mas infelizmente o pessoal não tem como fazer isso. Não encontrei uma forma de fazer. Se houvesse de dividir o serviço, dividir no cartão, por exemplo, eu faria, mas no momento, nas minhas condições, eu não tenho condições. Espero oferecer isso aí, dar mais opções. Gostaria de oferecer, mas isso é que eu posso fazer, certo? Então o valor seria esse. Se você quiser adicionar o ponto, eu vejo aí como é que a gente faz para adicionar esse ponto de água, mas aí esse ponto poderia ficar para quando fosse fazer a cobertura ou algo assim. Então basicamente seria isso.